Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que é ser gay e de um novo termo que está entrando aí no vocabulário de quem discute identidade, né, que seria androfilia. Né? Isso é uma matéria que eu vi circulando hoje, na verdade, de um site em inglês, acho que era da Atitude, enfim, falando, né, de gente que não se identifica como gay. E aí tava falando, não me identifico como gay porque não gosto da Lady Gaga, não gosto da Ariana Grande, não sei o que, não sei o que lá. E reivindicando o uso desse termo andrófilo, né? Androfilia e tudo mais. Inclusive para mulheres, né? Porque na verdade o termo seria para qualquer pessoa que sente afeto e desejo sexual pela masculinidade, pelo homem e tudo mais. É parecido com o termo goi, que a gente já falou aí na vida, embora é curioso, né? Sempre que isso acontece, assim, quem está do lado de cá, identificado, ligado às lutas e tudo mais, fica, claro, com uma preocupação muito justa em relação à homofobia e por que alguém faz esse tipo de reivindicação. E isso é necessário pensar, porque afinal, machismo, LGBTfobia são coisas estruturais, então eles fazem parte aí, quer queira, quer não, do processo, e a gente precisa realmente pensar e questionar por que as pessoas estão rejeitando certos rótulos para reivindicar outros. Entretanto, esse tipo de reivindicação, esse tipo de pensamento, esse tipo de coisa, é um produto também da política de identidades. Né? Então, a partir do momento que a gente tem uma política que classifica as coisas a partir de nossos hábitos e reivindica identidades sociopolíticas como a LGBTQIA, etc., você permite, né, e é até um caminho natural, que grupos cada vez menores reivindiquem essas identidades também baseadas em pertencimento ou não pertencimento em algumas coisas. Então, assim, gay e ser gay precisa parar de ser utilizado como um sinônimo de ser homossexual masculino. Por quê? Gay, a gente pode pegar, né, dizer que é uma identidade que tem como premissa a homossexualidade masculina. Então você até pode dizer, de repente, que todas as pessoas que se identificam como gays fazem, né, ou têm o desejo de fazer sexo entre homens, né? Mas você não pode dizer que todas as pessoas que têm essas práticas homossexuais são gays. Por quê? Porque não são sinônimos. É para isso que existem palavras diferentes. E aí dá até pra gente pensar um pouco no porquê da escolha dos termos, né, andro e filia para esse novo termo. E gay, né? Gay é uma palavra da língua inglesa que significa alegre. Então ela vinha dessa associação de alegria com homossexualidade, ou seja, de uma coisa jocosa aí, que coloca a feminilidade, a alegria, né, a falta de uma masculinidade como algo inerente ao fato de ser homossexual, e que foi ressignificado. Então, assim, aqui no Brasil, vários termos foram utilizados, a gente tinha bicha, e aí entendidos, como é o nome aqui do nosso site, até que, eventualmente, gay, principalmente no pós-AIDS, com a exposição das lutas em relação à epidemia de AIDS nos anos 80 e 90, e com a proeminência do movimento, que a gente conhece é um movimento americano, né? Um movimento vindo dos Estados Unidos, um movimento político LGBT no formato americano, especialmente com o que aconteceu ali nos anos 80 e 90 com a AIDS e com esse movimento político, você tem gay dominando o cenário da política de identidade como esse sinônimo, como essa palavra que é utilizada para designar o que é ser um homossexual masculino. No pós-anos 90, você tem mais ainda, assim, a exploração do pink money, né? Você tem a mídia produzindo um estilo de vida associado a essa palavra, através do consumo, e aí você tem o que é ser gay. E esse que é ser gay, ele é entendido socialmente como ser homem, cisgênero, branco, extremamente sexualizado, que eventualmente vai casar, adotar um gato e tudo mais. Então, coisas e demandas de um movimento político que não é unilateral, né? Ele é formado por milhões de pessoas com diversas demandas diferentes, mas um movimento político que é entendido
como uma coisa única. Então, para muitas pessoas, ser gay é uma coisa só e é apenas aquilo. E para muitas outras, é difícil encontrar pertencimento a isso, né? Então, por exemplo, hoje no movimento negro, no movimento das bichas pretas e tudo mais, você tem homens homossexuais negros questionando o pertencimento, porque não é só dizer, essas bichas são racistas, ou o movimento GGG é racista e tudo mais. A questão, óbvio que até porque racismo também é estrutural, mas como essa identidade não foi criada pensando questões da negritude. Então não é de espantar que muitas pessoas negras não estejam encontrando representatividade dentro do que é esse movimento, porque ele não é realmente pensado para elas. E aí elas vão criar outra palavra? É justo que elas criem outra palavra? Elas precisam criar ou elas querem criar? Aí são outros debates, né? Vai ter gente que vai querer, vai ter gente que não vai querer, vai ter gente que quer que aceite, que entre, enfim. É toda uma outra disputa que está acontecendo, porque na prática está acontecendo. Na prática tem gente reivindicando, pedindo e tudo mais. Ainda assim, existem pessoas que encontram trânsito dentro da identidade gay através de várias coisas, seja a classe social, seja o fato de morar numa grande cidade. Você tem meios, né, de negociar aí a sua identidade. E para algumas pessoas não tem. Então, assim, dentro da matéria, dentro do que a gente fala, fica parecendo que a disputa é se você gosta de diva pop ou não. E obviamente que não é, né, gente? Isso não é questão. Isso é apenas um exemplo, e que aí aparece na fala de alguém que foi entrevistado lá pra matéria. Aí aparece bem grande, na hora de fazer manchete pro blog, a galera vai e escreve assim, homens não querem ser taxados de gays porque não gostam da Madonna. Tá, gente, a questão não é essa. A questão é, fazer parte de uma identidade é partilhar códigos sociais, culturais, né, de uma mesma coisa. Então, assim, sexo, a gente não anda 24 horas por dia fazendo sexo, nem todo mundo faz sexo. E mesmo assim tem gente que se identifica como gay, inclusive, e não faz sexo, não quer fazer sexo, não está fazendo sexo o tempo todo, mas é chamado de viadinho na rua, ou qualquer coisa nesse sentido, mesmo quando não está fazendo sexo. A gente, em geral, não está fazendo sexo, mas está sendo reconhecido como homossexual o tempo todo, pela forma de vestir, pela forma de falar, pela forma de se comportar e tudo mais, e também por esses códigos, né? Se gosta da Madonna, se não gosta e tudo mais, que não é o que define nada, mas é o pertencimento, é como você se identifica como fazendo parte daquela bandeira, daquela identidade política, quer queira, quer não. E aí, claro, existe uma questão que é delicada, né, que é justamente não só da homofobia internalizada, mas de como isso parece mais comum em gays que são voltados para a direita, para o liberalismo e tudo mais, porque já não partilham desse tipo de pertencimento, então, por também estarem incluídos socialmente, através de outros tipos de privilégio, acabam se identificando mais com esses movimentos de ruptura. Mas mesmo que a gente que está aqui na luta, que se identifica, que tem orgulho, que é do Vale, que fala com o meme da Inês Brasil e tudo mais, critique, ria e afins, é preciso entender que a própria política de identidade produz isso. Porque o que a gente tem, o que a gente pede, principalmente quando a gente pede respeito, quando a gente pede que inclua outros nomes na sigla e tudo mais, o que a gente pede é que mais e mais pessoas em grupos cada vez menores consigam dizer, tá, eu não sou isso, mas então eu sou essa outra coisa, eu tenho esse outro nome, eu tenho esses outros amiguinhos, eu tenho esse outro lugar onde eu posso falar, daqui eu posso falar, a partir disso eu quero uma demanda tal, eu quero um espaço assim, eu quero pedir não sei o quê. Então, assim, a não ser que efetivamente a política de identidade fosse implodida e não existisse, coisa que muito dificilmente vai acontecer, porque afinal ela também existe para reificar o poder de modelo do heterossexual, e ninguém vai abrir mão desse tipo de posição privilegiada, a não ser que isso deixasse de existir, o futuro provavelmente vai ter aí centenas, milhares de microidentidades e que não vão dar conta de tudo que existe, porque também assim, a nossa capacidade de classificar e de publicar e de conversar sobre é muito menor do que das pessoas de fazerem. Então tem gente,
a gente gostando ou não, problematizando ou não, que está vivendo concretamente as mais variadas identidades e lutando aí para legitimar isso como identidade, né? Não adianta brigar um pouco nisso. Inclusive, coisas que não foram criadas para serem identidade, como é o caso de queer, que é justamente o questionamento das identidades, virou agora uma identidade. E as pessoas já usam na prática, já reivindicam na prática. Então não tem muita saída nesse sentido, né? Acho que o que fica desse debate, né, e pra gente comentar aí nos comentários, no canal e tudo mais, é pensar se não vale mais a pena, ao invés de simplesmente jogar pra lá, zoar e desmitificar isso, tipo, é tudo uma bobagem, é tudo gente enrustida, tudo mais, entender que é parte do processo e que pelo menos falar sobre é útil. Porque quanto mais a gente fala sobre, quanto mais a gente pensa sobre, mais a gente consegue também se armar, né, de argumentos para entender o que é a sexualidade, por que ela está sendo discutida e está estruturada dessa forma ainda em 2017 e tudo mais, né? Por que isso está surgindo? Então, vamos falar sobre, porque de repente pode ser o caminho aí pra gente revolucionar essa coisa toda, acabar com a hierarquia entre hétero e todo o resto que é não hétero, que talvez seja a grande luta na qual todas essas microidentidades, né, se juntam contra, né, um problema maior. Porque a gente também fala muito de que tudo isso fragmenta, as pessoas são desunidas e tal. Só que o movimento LGBT não é e nem precisa ser, nenhum movimento precisa de nada disso, precisa ser uma coisa unida o tempo todo. Existem demandas diferentes? Sim. Existe gente que já conquistou certas coisas e não vai se envolver em certas lutas. A gente pode achar isso egoísta ou não, mas existe, tem que fazer. E existe gente que está precisando ainda conquistar, sei lá, o direito de sair de casa e respirar. Então as pessoas não estão, né, no mesmo nível para poder lutar, todo mundo igual, que lindo, que irmãos, que maravilha. Mas existem momentos onde a gente se aproxima. Então, contra essa ideia de uma coisa, de um modelo e um desvio, pelo menos é onde a gente consegue pensar que, puxa, todo mundo que não é e que não se identifica, que não pode reivindicar uma identidade 100% heterossexual, tá aí passível, né, de sofrer um ataque. Então, talvez seja a grande sacada aí de pensar identidades como uma forma de denunciar que a identidade heterossexual também é uma criação, também precisa ser questionada.